Então, pessoal, continuando nossa aula sobre tecido epitelial de revestimento, vamos falar agora sobre as especializações encontradas nas regiões basal, região lateral e região apical das células epiteliais. Começando pelo domínio basal. Então vamos ver quais são as especializações que atuam na adesão entre a célula epitelial e a matriz extracelular da membrana basal. Então, o que nós temos de especial na porção basal das células epiteliais? Então, encontrado logo abaixo das células epiteliais, nós temos a membrana basal, que é uma estrutura especializada, localizada próxima ao domínio basal das células epiteliais e também próxima ao tecido conjuntivo. Basicamente é a membrana basal que delimita esses dois tecidos. Também podemos encontrar, de especial, junções entre as células epiteliais e a matriz extracelular da membrana basal. Essas junções ancoram as células epiteliais na matriz da membrana basal. E essas junções são conhecidas como adesões focais e hemidesmossomos. Podemos ter também a presença de pregas da membrana basal. Essas pregas, elas aumentam a área de superfície celular e facilitam interações morfológicas. Então, quando observada em micrografias eletrônicas, a membrana basal ela não apresenta uma forma linear, em linha reta, separando os epitélios do conjuntivo abaixo. Esta membrana basal ela é cheia de projeções. E essas projeções aumentam a área de contato entre um tecido e outro, facilitando as trocas e também aumentando a adesão do epitélio ao conjuntivo que está logo abaixo através da membrana basal. Começando o nosso estudo pela membrana basal. Então, qual é o conceito da membrana basal? É uma camada densa, amorfa, com espessura variável, que está presente nas superfícies basais dos epitélios. Então, sempre abaixo das células epiteliais, nós vamos encontrar a membrana basal delimitando os epitélios dos tecidos conjuntivos. Como está estruturada a membrana basal? Então, a membrana basal é formada pela lâmina basal e pela lâmina reticular. A lâmina basal é o local de inserção estrutural para as células epiteliais suprajacentes e para o tecido conjuntivo subjacente. Então, é através da lâmina basal que acontece a ligação das células epiteliais e também a ligação do tecido conjuntivo. As células epiteliais elas estão presas à lâmina basal e a matriz extracelular do tecido conjuntivo também está presa à lâmina basal. Então, é uma estrutura que fixa as células epiteliais e o tecido conjuntivo ao mesmo tempo. A lâmina basal ela é formada por duas partes, por dois folhetos. Então, vocês têm formando a lâmina basal, a lâmina densa, aqui abaixo, e a lâmina lúcida. Então, a lâmina lúcida está localizado logo abaixo das células epiteliais, certo? E ela contém porções
extracelulares de moléculas de adesão celular, que são receptores de fibronectina e laminina, e também proteínas da família das integrinas. Estas moléculas de adesão celular e as integrinas, elas auxiliam no processo de fixação das células epiteliais, justamente a lâmina lúcida. Já a lâmina densa, logo abaixo, é formada por finos filamentos de laminina, colágeno do tipo 4 e várias proteoglicanas e glicoproteínas associadas. Então, vocês têm uma estrutura bastante complexa, formando tanto a lâmina lúcida quanto a lâmina densa. Estas moléculas, elas são muito importantes, e cada uma tem uma função definida. A lâmina lúcida mais a lâmina densa, então, são os componentes formadores da lâmina basal. Logo abaixo da lâmina basal, nós temos a chamada lâmina reticular. A lâmina reticular é formada por uma grande quantidade de fibras bastante delicadas, chamadas de fibras reticulares. Então, vocês têm uma trama de fibras reticulares, que formam esta camada. A lâmina reticular mais a lâmina basal são os componentes formadores da membrana basal. Então, no menor aumento aqui, vocês têm a membrana basal na sua totalidade, delimitando as células epiteliais do tecido conjuntivo, que está logo abaixo, no caso aqui. Certo? Então, é a estrutura que delimita esses dois tecidos, que separa esses dois tecidos. A lâmina basal contém várias moléculas que se unem para formar uma estrutura laminar. Elas são constituídas por aproximadamente 50 proteínas que são classificadas em 4 grupos principais. Os colágenos, que podem ser de vários tipos, e pelo menos 3 tipos estão presentes na lâmina basal, sendo o principal e aquele que vocês devem levar mais em consideração o colágeno do tipo 4, porque ele forma o esqueleto para a formação da lâmina basal, e suas diferentes configurações proporcionam as especificidades para a lâmina basal associada aos diferentes tecidos. Então, a lâmina basal, ela não vai ser encontrada apenas nos tecidos epiteliais. Vocês têm outros tecidos, outras células que apresentam uma estrutura semelhante à lâmina basal. Vocês podem ter também o colágeno do tipo 18, auxiliando na formação da lâmina basal, e especificamente nas lâminas basais vascular e epitelial, auxiliando, por exemplo, em se tratando das lâminas basais vasculares, no processo de angiogênese. As lamininas são moléculas glicoproteicas em formato cruzado, compostas por 3 cadeias polipeptídicas. E essas lamininas possuem locais de ligação para os diferentes receptores de integrinas no domínio basal das células epiteliais. As lamininas estão envolvidas nas interações entre as células e a matriz extracelular da lâmina basal e desempenham um papel no desenvolvimento e proliferação epitelial. A entactina é uma glicoproteína sulfatada em forma de bastão que vai servir como uma ligação entre a laminina e a rede de colágeno do tipo 4. Então, é a entactina responsável pela ligação entre as lamininas e os colágenos na formação da lâmina basal. E as proteoglicanas podem ser de vários tipos. Elas são constituídas por um núcleo proteico em forma de bastão, ao qual se ligam cadeias laterais
de heparan sulfatado, sulfato de condroitina ou dermatan sulfatado. Essas moléculas que se ligam a esse núcleo proteico são altamente iônicas e fazem com que uma determinada quantidade de água fique presa, fique ligado e constitua a lâmina basal. Então a lâmina basal ela é hidratada graças a essas proteoglicanas. São importantes pois desempenham um papel na regulação da passagem de íons através da lâmina. Então muitos íons passam das células epiteliais para o conjuntivo e vice-versa, justamente devido ao auxílio dessas proteoglicanas. E também proporciona ligações cruzadas adicionais para a lâmina basal ao se ligar com a laminina, ao colágeno do tipo 4 e à entactina. Então aqui numa micrografia eletrônica vocês têm as células epiteliais e a visualização de uma região aqui ó, mais elétron denso, ou seja, mais escura, tá? Relativa à lâmina basal, ok? Logo abaixo nós temos já o tecido conjuntivo com fibras colágenas. Então, esta figura aqui auxilia vocês no entendimento da estruturação da membrana basal. Então aqui ó, eu tenho delimitada a célula epitelial com seu citoplasma e abaixo eu tenho a membrana plasmática desta célula e logo abaixo a estrutura de membrana basal, certo? Aqui ó. Aqui eu tenho já o tecido conjuntivo localizado abaixo do epitélio. Separando esses dois tecidos, nós temos a membrana basal. A membrana basal é formada próximo às células epiteliais pela lâmina lúcida, que é constituída por integrinas, que são proteínas transmembranas, aqui em verde, ó, que auxiliam no processo de adesão das células epiteliais à lâmina lúcida. Lamininas em laranja, colágenos de diferentes tipos, principal é o colágeno do tipo 4, e proteoglicanas. No caso, vocês têm aqui um determinado tipo específico de proteoglicana. Abaixo vocês têm a lâmina densa com uma estruturação molecular diferente, mas os componentes são mais ou menos os mesmos. Colágeno do tipo 4, a entactina, a perlecan e o heparan sulfatado como sendo uma proteoglicana. A lâmina lúcida mais a lâmina densa formam a lâmina basal. E abaixo eu tenho a lâmina reticular, certo? A lâmina reticular é formada por fibras reticulares. Essas fibras reticulares elas são formadas principalmente por colágeno do tipo 3, mas também eu tenho presente o colágeno do tipo 1 e o colágeno do tipo 4 no arranjo estrutural dessas fibras reticulares. E também proteoglicanas na estruturação da lâmina reticular. A lâmina reticular mais a lâmina basal formam a membrana basal. Colágeno do tipo 4 é a principal proteína estrutural da lâmina basal, e é determinante para a formação dessa lâmina basal. Apresenta 3 cadeias polipeptídicas na sua estrutura, cada cadeia com domínio amino terminal 7S, um domínio helicoidal colagenoso medial, aqui, e um domínio não colagenoso globular. Então, essa é a estrutura do colágeno do tipo 4. As cadeias de colágeno do tipo 4 vão formar 3 conjuntos de moléculas helicoidais tríplices, conhecidas como protômeros. Aqui, ó. A reunião dos protômeros vai começar quando os 3 domínios globulares, aqui, ó, certo? Se reúnem para formar um trímero. Na etapa seguinte da montagem da lâmina basal, a etapa seguinte da montagem da lâmina basal é a formação de moléculas de dímeros de colágeno do tipo 2. Aqui, ó,
Estão vendo? Então aqui nós temos o protômero e posteriormente se formam os dímeros. Isso se consegue quando os trímeros globulares interagem para formar um hexâmero, aqui presente, formado por 6 cadeias globulares unidas. Em seguida, 4 dímeros se unem na região do domínio helicoidal para formar um tetrâmero. Aqui, ó. Tá certo? E o tetrâmero, então, ele vai se unir com mais outros tetrâmetros para formar a estrutura em forma de rede do colágeno do tipo 4, que é o principal formador da lâmina basal. Então aqui nós temos o esqueleto da lâmina basal. A partir da formação desse esqueleto, aquelas outras moléculas todas se ligam de uma determinada maneira e formam a lâmina basal. Morfologicamente, então, falando sobre as funções das lâminas basais, essas lâminas elas são bastante similares, porém com composição molecular e funções mais específicas para cada tecido. Com relação às funções, então, temos uma função muito importante, que é a inserção estrutural. O que isso quer dizer? Que a lâmina basal serve como estrutura intermediária na inserção de células epiteliais no tecido conjuntivo, e as células epiteliais são ancoradas na lâmina basal por junções entre as células e a matriz extracelular, sendo que a lâmina basal é presa ao tecido conjuntivo por fibrilas de fixação e microfibrilas de fibrilinas. O que isso tudo quer dizer, pessoal? Significa que a partir da lâmina basal, as células epiteliais elas estão amarradas a essa lâmina basal e o tecido conjuntivo também está preso à lâmina basal. Então, tanto o epitélio quanto o tecido conjuntivo que estão logo abaixo estão inteirados, estão ligados à lâmina basal. Próxima função, compartimentalização. A lâmina basal separa ou isola o tecido conjuntivo dos epitélios. Para que qualquer substância se mova entre os tecidos, obrigatoriamente tem que atravessar as lâminas. Então, a lâmina basal, ela controla o fluxo de substâncias de um tecido para o outro. Isso tem a ver com a filtração, que seria uma outra função. O movimento dessas substâncias para e a partir do conjuntivo é regulado, em grande parte, pela lâmina basal, através das cargas iônicas e dos espaços interligantes. Também a lâmina basal tem a função de ser um esqueleto tecidual. Por quê? Porque serve como guia ou molde durante o processo de regeneração dos tecidos epiteliais. Então, as células recentemente formadas utilizam a lâmina basal para o seu crescimento, que vai continuar depois de um processo de lesão. Isso faz com que a arquitetura tecidual permaneça. Então, quando a gente tem uma lesão no tecido epitelial, primeiramente se reconstitui a estrutura da lâmina basal, e a partir da lâmina basal é que vai acontecer a proliferação das células epiteliais para o processo regenerativo. Então, é a partir dessa lâmina basal que se formam novas células epiteliais no processo de regeneração. E também uma outra função de regulação e sinalização, porque na lâmina basal nós temos várias moléculas que interagem com alguns receptores de superfície, que vão influenciar no comportamento das células epiteliais, regulando o formato da célula epitelial, a proliferação, a diferenciação e a motilidade das células epiteliais durante a morfogênese, ou seja, durante o processo de formação de novas células epiteliais. Então, como vocês estão vendo, as lâminas basais elas apresentam várias funções bastante importantes. Então, um slide aqui para ilustrar
a lâmina basal, formada então por colágeno do tipo 4, laminina, entactina e proteoglicanas. Esta lâmina basal, então, ela é formada pela lâmina lúcida, que está próxima às células epiteliais de revestimento, e pela lâmina densa, mais próxima ao tecido conjuntivo. Abaixo nós temos uma lâmina reticular, formada por uma grande quantidade de fibras reticulares, a lâmina reticular, formada principalmente por colágeno do tipo 3, tá? E a lâmina lúcida mais a lâmina densa e esta lâmina reticular formam a membrana basal. Certo? Então, mais um slide aqui estruturando. Células epiteliais aqui à esquerda, ó, no seu domínio basal. Logo abaixo nós temos a lâmina basal, formada pela lâmina lúcida e pela lâmina densa, e a lâmina reticular. Podem ser vistas estas estruturas somente em micrografias eletrônicas, na maior parte das vezes. Porém, quando esta lâmina reticular ela for muito desenvolvida, tá? Através de uma técnica especial de coloração, nós podemos fazer a delimitação, nós podemos visualizar a membrana basal na sua totalidade. Então, aqui vocês têm células dos túbulos renais, que são formados por células epiteliais de revestimento, e abaixo aqui eu tenho tecido conjuntivo. Então aqui, ó, através de uma técnica de coloração por PAS, que colam glicoproteínas e também fibras reticulares, eu consigo fazer a visualização dessa região aqui mais acidófila, referente à membrana basal. Por quê? Porque a lâmina reticular aqui ela é mais espessa e ela consegue ser corada por esse corante especial. Então aqui a estrutura tridimensional da lâmina basal, tá? Como ela é formada. Então, a principal proteína formadora das lâminas basais é o colágeno do tipo 4, com a sua estrutura molecular aqui. Esse colágeno do tipo 4 ele vai se ligando com outras moléculas de colágeno do tipo 4 para formar aquela estrutura em rede. Então, primeiramente acontece esse processo e a partir daí a laminina ela vai se ligar, aqui vocês estão vendo, ao colágeno do tipo 4, que é a laminina, através da entactina, e várias moléculas de proteoglicanas se ligam a essa estrutura em forma de rede, fazendo com que uma quantidade de líquido seja formador, esteja presente na lâmina basal. E aí vocês têm a montagem da lâmina basal acontecendo desta forma. Muito bem, agora nós vamos ver quais são as estruturas responsáveis pela ligação da lâmina basal com o tecido conjuntivo. Eu falei para vocês que a lâmina basal está presa ao tecido conjuntivo. Quem são as estruturas que fazem essa ligação? Então são duas estruturas que auxiliam nesse processo de ligação. As fibrilas de fixação, formadas principalmente por colágeno do tipo 7, tá? As fibrilas de fixação, ok? Aqui abaixo, ó, certo? Então temos a célula epitelial de revestimento aqui, logo abaixo a lâmina lúcida, a lâmina densa e a lâmina reticular com as fibras reticulares, ok? Então o que vai acontecer? Vocês têm aqui as fibrilas de fixação, ó. O que as fibrilas de fixação fazem? Elas se estendem a partir da lâmina basal para placas de fixação no tecido conjuntivo ou para formar alças na lâmina basal. Então aqui estão as alças, ó. Essas alças elas vão se ligar especificamente aonde? Essas alças elas se prendem a fibras de colágeno do tipo 3 no tecido conjuntivo da lâmina reticular. Então as fibrilas de fixação fixam a lâmina basal ao tecido conjuntivo da lâmina reticular. Aqui, ó. Quando as fibrilas de fixação não funcionam de uma forma adequada, nós temos uma doença chamada de epidermólise bolhosa distrófica. Isso faz com que as células epiteliais
elas não fiquem, faz com que a membrana basal, aqui a lâmina basal, ela não consiga ficar ligada ao tecido conjuntivo subjacente, e a lâmina basal ela se descola facilmente do tecido conjuntivo que está logo abaixo, tá? Então aqui, ó, nós temos as fibrilas de fixação nessa outra imagem, ó, que fazem a ligação, tá, da lâmina basal a fibras reticulares presentes na lâmina reticular do tecido conjuntivo que está logo abaixo. Então é como se a lâmina basal ela estivesse amarrada a essa lâmina reticular. Também podemos ter a presença de microfibrilas de fibrilina, que prendem a lâmina densa a fibras elásticas presentes no tecido conjuntivo. Aqui, então, temos as células epiteliais, certo? Logo abaixo a lâmina lúcida e a lâmina densa, formando a lâmina basal. E aqui temos a lâmina reticular, ó, certo? O que as microfibrilas de fibrilina fazem? Elas partem da lâmina reticular, tá, e se prendem a fibras elásticas presentes na matriz extracelular do tecido conjuntivo. Então, eles auxiliam nesse processo de fixação da membrana basal ao tecido conjuntivo subjacente. E ainda nós podemos ter projeções da lâmina densa sobre o tecido conjuntivo, formando um local de ligação adicional com colágeno do tipo 3 presente nas fibras reticulares. Então, como eu falei para vocês, ó, a lâmina densa aqui abaixo, ela não tem um trajeto linear, é todo cheio de reentrâncias, ó. Então, essas reentrâncias fazem com que hajam áreas adicionais de contato entre a lâmina basal e o tecido conjuntivo que está logo abaixo, auxiliando nesse processo de fixação. Ok? Pessoal, então vimos anteriormente como a lâmina basal estava presa ao tecido conjuntivo logo abaixo. Agora nós vamos ver como as células epiteliais elas estão presas a essa mesma lâmina basal. Então, nós vamos estudar especificamente as junções entre a célula e a matriz extracelular da lâmina basal. São dois os tipos de junções celulares que nós temos entre as células epiteliais e a lâmina basal. São chamadas de junções de fixação e auxiliam a manter a integridade morfológica da interface epitélio-tecido conjuntivo. Primeiro tipo de junção são as adesões focais, aqui visualizadas. São responsáveis pela fixação de filamentos de actina na lâmina basal, formando uma ligação estrutural entre actina e proteínas da matriz extracelular. Como está constituída a adesão focal? Então, a adesão focal é constituída por uma face citoplasmática da célula epitelial, aonde vocês têm aqui em verde, ó, filamentos de actina. Então, os filamentos de actina aqui mostrados estão dentro da célula epitelial de revestimento, ok? Vocês têm uma região de conexão transmembrana e uma face extracelular que se liga a proteínas da matriz extracelular, ok? Então, basicamente, como está estruturada a adesão focal? Dentro das células epiteliais, vocês têm filamentos de actina que são unidos por uma proteína chamada de alfa-actinina. Tá? Esses filamentos de actina estão ligados a uma proteína chamada de vinculina, que se liga a uma outra proteína chamada de paxilina, tá? E também vocês têm a talina, que é uma proteína que está associada à membrana plasmática da célula epitelial, está ligada à membrana plasmática da célula epitelial. E aí vocês têm uma proteína que atravessa a membrana plasmática da célula epitelial, tá? E
vai em direção à matriz extracelular da lâmina basal. Esta proteína é uma proteína da família das integrinas e ela é o constituinte extracelular desse tipo de junção, ou seja, da adesão focal. Aonde essa proteína vai se ligar especificamente na matriz extracelular da lâmina basal? Ela se liga à fibronectina. Lembram que a fibronectina era um componente da lâmina basal? Então, a integrina, ela atravessa a membrana plasmática da célula epitelial e na matriz extracelular da membrana basal se liga a fibronectina. Ok? Então, vocês têm aqui uma estrutura que liga as células epiteliais à lâmina basal. Então, é como se a célula epitelial ela estivesse amarrada à lâmina basal pela adesão focal. Quais são os constituintes principais da adesão focal? Dentro da célula epitelial nós temos a actina, a proteína transmembrana que participa desse processo de ligação é a integrina, e na matriz extracelular da lâmina basal nós temos a fibronectina. Então esses são os três componentes principais que formam essa adesão. Isso faz com que a célula epitelial ela fique fixada à lâmina basal. Se nós pegarmos uma pinça e tentarmos separar o epitélio de revestimento da nossa pele da membrana basal, a gente não consegue, porque essas junções, que no caso são as adesões focais, elas não permitem. E o outro tipo de junção que nós temos na superfície basal das células epiteliais são os hemidesmossomos. Os hemidesmossomos também prendem as células epiteliais à lâmina basal. Os hemidesmossomos ocorrem em epitélios que requerem adesão forte e estável ao tecido conjuntivo. Esses epitélios eles são mais sujeitos à abrasão e forças de cisalhamento, que poderiam separar o epitélio do conjuntivo, como por exemplo o epitélio da córnea, na pele, o epitélio da mucosa oral, o epitélio do esôfago e o epitélio da vagina. Então, nesses tipos de epitélio onde vocês podem ter maiores forças de tração, que venham a separar o epitélio do conjuntivo que está abaixo, nós temos uma maior quantidade de hemidesmossomos. Então, qual é a estruturação do hemidesmossomo? Então, do lado citoplasmático das células, aqui está a célula epitelial, estou contornando ela, nós temos agora filamentos intermediários. Então vejam bem, anteriormente nós tínhamos filamentos de actina, agora nós temos filamentos intermediários. Por isso eu falei anteriormente que os componentes do citoesqueleto nas células epiteliais se encontram em grande quantidade próximos às membranas plasmáticas. Por quê? Porque esses filamentos, eles auxiliam nesses processos de junções celulares. Esses filamentos intermediários, eles se ligam indiretamente a uma placa proteica. Essa placa proteica aqui, está ligada à membrana plasmática da célula epitelial. Essa placa proteica é chamada de placa de ligação intracelular. E a ligação dos filamentos intermediários a essa placa de ligação intracelular se dá através de outras proteínas, como a erbina e a BP230. Então, não se liga diretamente. Vocês têm outras proteínas de ligação que fazem justamente isso. E aí, o que acontece, pessoal? Vocês também têm uma proteína transmembrana que se liga a essa placa de ligação intracelular do lado da célula epitelial, atravessa a membrana plasmática da célula epitelial e se liga especificamente aonde? Na lâmina basal. Vai se ligar à laminina. Então, a laminina presente na lâmina densa aqui, estão vendo? Vai se ligar. Então é como se vocês tivessem um sistema de amarras.
Quem são os componentes que participam desse sistema de amarras? Do lado de dentro das células, o filamento intermediário, a proteína transmembrana é a integrina, que se liga fortemente à laminina, na lâmina densa. Tá? E a partir daí, vocês já viram que a lâmina densa ela está amarrada às fibras reticulares da lâmina reticular, tá? Através do colágeno do tipo 7. Isso aí já foi estudado anteriormente. Então é a mesma coisa. Através dos hemidesmossomos, vocês têm uma ligação muito forte entre a célula epitelial e a lâmina basal. É como se a lâmina basal, no caso, é como se a célula epitelial ela estivesse amarrada à lâmina basal através dos hemidesmossomos. Então, naqueles epitélios em que as forças de tração são maiores, os hemidesmossomos eles são em maior quantidade e proporcionam uma estabilidade maior a esses epitélios. Certo? A maioria das proteínas transmembrana encontradas nos hemidesmossomos pertence à classe das integrinas. Tá? Então, são as integrinas que atravessam a membrana plasmática das células e se ligam às lamininas, no caso dos hemidesmossomos. Tá? Um exemplo é a integrina alfa 6 beta 4, presente nos hemidesmossomos. Então, esse slide aqui mostra para vocês os dois tipos de junções celulares que prendem as células epiteliais à lâmina basal. Os hemidesmossomos, aqui à esquerda, e as adesões focais à direita. Nos hemidesmossomos, vocês têm filamentos intermediários, integrinas que se ligam à laminina, do tipo 5. Aqui presente na lâmina basal. Às vezes essas lamininas, essas integrinas podem se ligar ao colágeno do tipo 4, certo? Já as adesões focais são formadas na parte interior das células epiteliais por filamentos de actina, que se ligam indiretamente à integrina, e essas integrinas elas vão se ligar à fibronectina na lâmina basal. Lembrando a vocês que a lâmina basal ela está presa à lâmina reticular através das microfibrilas de fixação. Ok? Muito bem. Vamos estudar agora o domínio lateral e suas especializações na adesão intercelular. Então vamos ver agora o que existe nas paredes laterais das células epiteliais. O domínio lateral caracteriza-se pela presença de proteínas únicas chamadas de moléculas de adesão. A composição molecular dos lipídios e das proteínas que formam a membrana celular lateral difere em composição do resto da célula. Nesta região, especificamente, nós temos o complexo juncional. O complexo juncional é composto por componentes estruturais específicos que constituem uma barreira para a passagem de substâncias entre as células epiteliais. São 3 os tipos de complexos juncionais presentes entre as células epiteliais. As junções de oclusão, sempre localizadas mais apicalmente. Elas são impermeáveis e permitem que as células epiteliais funcionem como uma barreira. Elas formam uma barreira de difusão intercelular primária entre as células adjacentes. Como eu falei anteriormente, localizado no ponto mais apical entre as células epiteliais. E evitam, por exemplo, a migração de lipídios e proteínas entre as membranas das células epiteliais, mantendo a integridade entre as células. Então, basicamente, essas junções de oclusão,
elas impermeabilizam os epitélios. Quanto maior a quantidade de junções de oclusão, mais impermeável será o epitélio. Logo abaixo, nós temos as chamadas junções de fixação. As junções de fixação aqui, proporcionam estabilidade mecânica para as células epiteliais ao ligar o citoesqueleto de uma célula a outra. Então, basicamente, essas junções elas prendem firmemente uma célula epitelial a outra, fazendo com que seja muito difícil eu separar as células epiteliais. E, finalmente, as junções comunicantes, que podem estar em qualquer ponto por entre as membranas laterais das células epiteliais. Não aparecem aqui. Então, fazendo parte das junções de fixação, nós temos as zônulas de adesão e os desmossomos. E as junções comunicantes permitem a comunicação direta entre as células epiteliais. É como se houvessem a formação de túneis por entre as células epiteliais, por entre as paredes laterais das células epiteliais. Através desses túneis, vocês têm a troca de várias moléculas entre as células epiteliais. Então, essas junções comunicantes permitem a difusão de moléculas por entre as células epiteliais. Então, são 3 os tipos de junções celulares encontrados por entre as células epiteliais, nas paredes laterais das células epiteliais. Na verdade, o complexo juncional ele é formado pelas junções de oclusão e pelas junções de fixação, que são de 2 tipos, as zônulas de adesão e os desmossomos. Zônulas de oclusão. Então vamos começar nosso estudo pelas zônulas de oclusão. Vamos começar nosso estudo pelas junções de oclusão. As junções de oclusão elas são representadas pelas zônulas de oclusão e representam o componente mais apical do complexo juncional. Em fotos de micrografias eletrônicas, 2 fotos aqui, aparece como uma região mais estreita em que as membranas plasmáticas das células vizinhas, aqui vocês têm uma célula e aqui vocês têm outra acompanhando a seta, elas estão em íntimo contato, muito próximas umas às outras. Aqui, Em alta resolução, na micrografia eletrônica, aparece como uma série de fusões locais entre as células epiteliais. Essas fusões são criadas por proteínas transmembranas de células vizinhas que se unem no espaço intercelular. A disposição das proteínas vai ser melhor visualizada pela técnica de Cri-fratura. É uma técnica utilizada para visualização em micrografias eletrônicas das células epiteliais. Então aqui, vocês têm as células epiteliais e as reentrâncias em micrografias eletrônicas nas paredes laterais dessas células. É justamente através dessas reentrâncias que essas células epiteliais estão em contatos umas com as outras. E aí vocês visualizam esses sulcos e cristas. Por essa técnica, então, se percebe a presença de uma melhor forma das zônulas de oclusão. Lembrando a vocês que essas junções celulares elas podem ser visualizadas somente em micrografias eletrônicas. Muito bem, como estão estruturadas as zônulas de oclusão? Então, as zônulas de oclusão elas estão estruturadas da seguinte forma. Os componentes principais formadores das zônulas de oclusão são proteínas chamadas ocludinas, claudinas e também moléculas de adesão juncional, certo? Então, as ocludinas aqui em cima em vermelho, elas participam na manutenção da barreira entre as células adjacentes. As claudinas, logo abaixo,
formam uma coluna vertebral de cada filamento da zônula de oclusão e são capazes de formar canais aquosos para a passagem paracelular de íons e pequenas moléculas. Então, através das claudinas, algumas moléculas elas podem passar por entre as células epiteliais. Então, aqui eu tenho uma célula epitelial de um lado e de outro lado eu tenho outra célula epitelial. E as moléculas de adesão juncional se encontram associadas normalmente às claudinas e estão envolvidas na formação das junções de oclusão em células endoteliais, que são as células epiteliais que revestem os vasos sanguíneos. Aqui, ó, essas moléculas de adesão juncional, certo? As porções extracelulares dessas proteínas, então vocês têm uma porção dessas proteínas que estão no interior das células epiteliais. As porções extracelulares funcionam como um zíper, ou seja, essas proteínas elas se encontram na matriz extracelular e funcionam como um vedante no momento que elas se encontram. Então notem aqui, ó, por entre as células epiteliais, se qualquer líquido tentar passar para o tecido conjuntivo subjacente, isso não é possível. Por quê? Porque esses pontos de fusão das ocludinas, das claudinas e das moléculas de adesão juncional não permitem com que essas substâncias passem. Tá? Então formam uma barreira contra a entrada e a saída de substâncias por entre as células epiteliais. As porções citoplasmáticas das proteínas contêm uma única sequência de aminoácidos. Aqui, ó, então, estão aqui as sequências de aminoácidos em azulzinho, ó. Estão vendo? Aqui e aqui, ó. Essa sequência de aminoácidos se liga a proteínas reguladoras de sinalização chamadas de proteínas de domínio PZD, que inclui as proteínas de zônula de oclusão 1, 2 e 3, que se ligam principalmente às claudinas e às ocludinas. E aí o que vai acontecer? Através dessas proteínas das zônulas de oclusão, acontece uma ligação com filamentos de actina. Então, os filamentos de actina se ligam a essas proteínas das zônulas de oclusão e se ligam por dentro das células as claudinas e as ocludinas, também as moléculas de adesão juncional. Então, vocês têm os filamentos de actina ligados indiretamente às claudinas, às ocludinas, participando desse tipo de junção celular. Basicamente, a função das zônulas de oclusão é fazer a vedação dos espaços por entre as células epiteliais. A zônula de oclusão desempenha um papel essencial na passagem seletiva de substâncias entre as células epiteliais. E a capacidade dos epitélios para criar uma barreira de difusão é controlado por duas vias para o transporte de substâncias. Vocês têm uma via transcelular e uma via paracelular. A via paracelular ocorre por entre as células epiteliais e a via transcelular ocorre por dentro das células epiteliais. Então, a quantidade de zônulas de oclusão presente por entre as células epiteliais de revestimento controla basicamente a via transcelular de passagens de substâncias do conjuntivo para o epitélio e vice-versa. A permeabilidade das zônulas de oclusão depende da complexidade e número de ligação entre as proteínas transmembranas, que são as claudinas e as ocludinas, principalmente, e também da presença de canais aquosos funcionais formados por moléculas de claudina. Nos epitélios em que os filamentos ou locais de fusão são escassos, como nos túbulos renais, a via intercelular é parcialmente permeável à água e a solutos. Já nos epitélios em que os filamentos são numerosos e muito entremeados, como no epitélio intestinal e na bexiga, a região intercelular é impermeável. Então, a quantidade de zônulas de oclusão entre as células epiteliais vai fazer que os epitélios eles sejam mais ou menos impermeáveis.
Muitas vezes a presença de poros aquosos dentro dos filamentos da zônula de oclusão indicam a permeabilidade de alguns epitélios. E as claudinas são as responsáveis pela formação desses canais que controlam a vedação por entre as células. Então, mais uma vez, aqui, ó, duas células epiteliais. Vocês têm os filamentos de actina que se ligam através das ZOs, as claudinas e as ocludinas. E as claudinas e as ocludinas se encontram no meio extracelular, por entre as células epiteliais, formando pontos de fusão, e acontece o vedamento dos espaços por entre as células epiteliais. As junções de fixação, elas são representadas pelas zônulas de adesão e pelos desmossomos. Elas proporcionam uma maior adesão entre as paredes laterais das células, também usando proteínas que se ligam ao citoesqueleto das células. As zônulas de adesão interagem, no caso, com filamentos de actina, e os desmossomos, também chamados de máculas de adesão, interagem com filamentos intermediários do citoesqueleto. Então, logo abaixo das zônulas de oclusão, nós temos as zônulas de adesão e os desmossomos. Essas junções de fixação, elas unem, elas amarram as células epiteliais umas às outras. Antes de nós falarmos especificamente dessas junções celulares, nós vamos falar das moléculas de adesão celular. O que são as moléculas de adesão celular? São proteínas transmembrana que formam parte essencial de cada junção celular. Os domínios extracelulares dessas moléculas de adesão interagem com domínios similares pertencentes a moléculas de adesão de células vizinhas. Até o momento, aproximadamente 50 moléculas de adesão celular foram identificadas, sendo classificadas com base em sua estrutura molecular e em 4 famílias principais. Porém, nos epitélios de revestimento, são 2 famílias que nós vamos ver em maior grau: as caderinas e as integrinas. Sobre as integrinas, nós já falamos. Onde é que nós encontrávamos as integrinas? As integrinas eram componentes das adesões focais e dos hemidesmossomos, que ligavam as células epiteliais à lâmina basal. Então, as integrinas, elas são capazes de interagir com diversas proteínas. No caso, as proteínas que estavam presentes lá na lâmina basal, por exemplo, eram a laminina, uma delas. Essas interações, elas são chamadas de interações heterotípicas. Então, as integrinas, elas interagem com outras proteínas diferentes. Interagem com moléculas da matriz extracelular, também podem interagir com actina e filamentos intermediários através dessas interações. E regulam a adesão celular, controlam o movimento e a forma celular e também participam no crescimento e diferenciação celular. Já as caderinas são representadas por moléculas de adesão celular transmembrana cálcio-dependentes, localizadas principalmente dentro das zônulas dentro da zônula de adesão. Estão associadas a um grupo de proteínas intercelulares chamadas de cateninas, que ligam as moléculas de caderina aos filamentos de actina. Através dessa interação, as caderinas transmitem sinais que regulam os mecanismos de crescimento e diferenciação celular. Então, as integrinas e as caderinas são consideradas moléculas de adesão celular que participam dos processos de junções celulares. Agora sim, vamos falar especificamente das zônulas de adesão, sempre localizadas abaixo das zônulas de oclusão, e ocorrem como uma faixa contínua semelhante a um cinto ao redor da célula, vista assim em micrografias eletrônicas aqui à direita. Então vocês têm uma célula epitelial de um lado e outra de outro lado. Então vocês têm uma região aqui onde as membranas estão mais retilíneas, com um espaço maior entre essas membranas. É justamente aqui que nós temos
as zônulas de adesão. Principal componente formador da zônula de adesão é uma molécula de adesão celular chamada cadeirina E. Então, como está estruturada a zônula de adesão? Dentro das células epiteliais, aqui, nós temos filamentos de actina próximos à membrana basal. Os filamentos de actina estão ligados entre si pela alfa-actinina. Se liga essa alfa-actinina, que está ligada ao filamento de actina, a uma proteína chamada de vinculina, que se liga a uma proteína que está ligada à membrana plasmática das células epiteliais, chamada de catenina. E aí o que a catenina vai fazer? A catenina ela se liga à molécula de adesão, chamada de cadeirina E, aqui, E a cadeirina E atravessa a membrana plasmática da célula epitelial, de um lado e de outro, e se encontra com uma outra cadeirina na matriz extracelular por entre as células epiteliais. Essa ligação ela só vai ocorrer se houver disponibilização de cálcio. Então, cálcio é necessário para que haja esta fixação, essa ligação entre as proteínas transmembrana. Então, é dessa forma que está estruturada a zônula de adesão, ok? Se houver remoção do cálcio, acontece uma dissociação das moléculas de cadeirina e a ruptura da junção. Então, uma deficiência de cálcio faz com que essas junções, com essas zônulas de adesão, elas não funcionem de uma forma adequada. Em micrografias eletrônicas, esta zônula de adesão é caracterizada por um espaço uniforme entre as membranas celulares opostas, sendo o espaço intercelular de baixa densidade eletrônica. Dentro dos limites da zônula de adesão, aparece um material elétron denso chamado de placa desfocada, que é encontrado ao longo do lado citoplasmático de cada célula. Corresponde à localização do complexo cadeirina E e com as proteínas associadas que se prendem aos filamentos de actina. Então, essa região mais escura aqui, mais elétron densa que vocês estão vendo, justamente corresponde a essa grande quantidade de proteínas associadas à membrana plasmática das células epiteliais. Ok? Então, com relação à zônula de adesão, vocês devem saber qual é o componente do citoesqueleto que participa desta junção, no caso, a actina, qual é a molécula de adesão celular que participa desse processo, no caso a cadeirina E, e basicamente é isso. Logo abaixo nós temos a presença dos desmossomos, que proporcionam uma ligação mais forte entre as células. Então, naqueles epitélios em que há uma atração maior, sujeitos a um atrito maior, vocês vão encontrar uma maior quantidade de desmossomos, fazendo com que haja uma maior dificuldade para separar as células epiteliais entre si. Se localizam no domínio lateral das células e se assemelham a uma série de pontos de solda, e medeiam um contato intercelular direto ao proporcionar locais de fixação para filamentos intermediários. Então, mais apicalmente vocês têm as zônulas de oclusão, abaixo as zônulas de adesão, aqui numa micrografia eletrônica, e os desmossomos logo abaixo. Então, notem que aonde há a presença dos desmossomos, vocês têm uma região mais elétron densa. Isso aqui se deve à presença de placas proteicas que participam desse tipo de junção celular. Então, em micrografias eletrônicas, no lado citoplasmático da membrana de cada uma das células epiteliais adjacentes, existe uma estrutura em forma de disco chamado de placa de ligação desmossomal, que está ancorado a filamentos intermediários do citoesqueleto. Parece que esses filamentos intermediários fazem uma alça através das placas de ligação e se estendem de volta para o citoplasma. Na verdade, eles desempenham um papel na dissipação das forças físicas por toda a célula a partir do local de ligação.
Então, basicamente, vocês têm aqui, ó, no interior das células epiteliais, acompanhando a seta, filamentos intermediários do citoesqueleto, que se ligam, através de outras proteínas, a uma placa chamada placa de ligação intercelular, que está presa à membrana plasmática da célula epitelial. E aí vocês têm a molécula de adesão juncional, presa a essa placa de ligação. Essas moléculas de adesão celular são chamadas de desmocolinas e desmogleínas. Então, de um lado vocês têm uma desmocolina e de outro lado vocês têm uma desmocolina e uma desmogleína, aqui, ó, que se ligam na matriz extracelular por entre as células epiteliais. As desmoplaquinas as desmoplaquinas e as placlobinas, aqui está outro nome, certo? Mas são a mesma coisa. Elas se ligam na matriz extracelular por entre as células epiteliais, fazendo com que haja uma junção celular muito forte. Essas duas proteínas, elas são da família das caderinas. Então, vocês não precisam decorar o nome dessas proteínas aqui, que em livros elas estão com diferentes nomenclaturas. O que vocês precisam saber é que essas duas proteínas elas fazem parte da família das caderinas, que são moléculas de adesão juncional que se ligam na matriz extracelular, são dependentes de cálcio. Então, tem que haver disponibilização de cálcio para que haja essa junção. Se eu tentar separar essas duas células epiteliais aqui, ó, eu não consigo. Por quê? Porque essas moléculas elas fazem com que essas células elas fiquem intimamente associadas. Basicamente, quem são os componentes estruturais dos desmossomos? Filamentos intermediários dentro das células, a placa de ligação intracelular e proteínas da família das caderinas. E, finalmente, temos as junções comunicantes, que podem estar em qualquer ponto das membranas laterais das células epiteliais. Essas junções comunicantes elas permitem a passagem direta de moléculas de sinalização e outras moléculas de uma célula para outra. Não estão presentes apenas nas células epiteliais, podem estar presentes em outras células, como, por exemplo, as musculares. São importantes em tecidos em que a atividade de células adjacentes, ou seja, uma do lado da outra, deve ser coordenada. Nos epitélios, por exemplo, acontece o transporte de líquidos e eletrólitos por entre as células. Essas junções comunicantes são constituídas por um acúmulo de canais transmembranas ou poros em disposição firmemente envolta que permite que as células troquem íons, moléculas reguladoras e pequenos metabólitos. O número de poros pode variar. Então, vocês têm aqui as membranas plasmáticas de duas células epiteliais e a formação de canais por entre essas células epiteliais. Então, várias moléculas podem passar de uma célula epitelial para outra através da formação desses poros. Ok? Aqui, numa eletromicrografia, mostrando a formação desses poros. Ao microscópio eletrônico, aparece como uma área de contrato entre as membranas plasmáticas de células adjacentes. Existem grupos de canais firmemente ligados, cada qual formado por duas metades de canais chamados conexons. Então, aqui vocês têm um conexon, como se fosse um cano. Conexon, na verdade, é formado por estruturas menores, chamadas de conexinas. 6 moléculas de conexinas se unem para formar o conexon. Esse conexon se dirige à membrana lateral da célula epitelial, atravessa a membrana lateral da célula epitelial e se liga com um conexon de outra célula epitelial na matriz extracelular por entre as células epiteliais, formando como se fosse um cano. E a partir da formação desse cano por entre as células epiteliais, acontece a passagem de substâncias entre uma célula epitelial e outra. Tá? Então, são várias conexinas existentes,
que formam diferentes estruturas, mas todas elas formam um conexo. E a partir daí vocês têm a formação da zônula, da junção comunicante ou junção do tipo gap, ok? Muito bem, então aqui ó, as junções comunicantes, às vezes os canais, esses canos, eles podem estar fechados ou abertos. Tá? Isso faz o controle do fluxo de moléculas entre as células epiteliais. Aqui vocês têm a membrana plasmática de uma célula, a membrana plasmática de outro, meio extracelular e a formação do conexo. Através dos conexons, então, a passagem de substâncias entre as células epiteliais. Resumidamente, esta tabela, né, mostra os tipos de junções encontrados nas células epiteliais, aqui, as principais proteínas de ligação, tá, que estão presentes, formando a junção, os ligantes extracelulares, os componentes do citoesqueleto que fazem parte da junção, as proteínas de ligação intracelulares que estão associadas à junção e a função de cada uma dessas junções. Então, tudo aquilo que eu falei está resumido neste quadro, e esse quadro é muito importante que vocês estudem. Tá? Então, de uma forma resumida, o que nós vimos? Nós estudamos que as células epiteliais estão ligadas à lâmina basal através de junções chamadas de adesões focais e hemidesmossomos, as quais vocês devem entender a estrutura e a função de cada um. Vocês devem saber que nas paredes laterais das células epiteliais nós temos também presença em grande quantidade de junções celulares. Mais apicalmente, nós temos as junções de oclusão, né, que vedam os espaços extracelulares entre as células epiteliais. Logo abaixo vocês têm as zônulas de adesão, né, e os desmossomos, que fazem com que as células epiteliais fiquem amarradas umas às outras. Então auxiliam no processo auxiliam no processo de junção entre as células epiteliais, adesão entre as células epiteliais. E não mostrado aqui também temos as junções comunicantes. E finalmente agora vamos estudar quais são as especializações que existem na superfície apical das células epiteliais. São 3 os tipos de especializações: microvilosidades, estereocílios e cílios. Começando pelas microvilosidades. Então, o que interessa saber? Aonde podemos encontrar especificamente as microvilosidades? Encontramos as microvilosidades naqueles epitélios, né, que têm uma função maior absortiva. Então, as microvilosidades estão associadas à absorção dos epitélios. Então, quanto maior a capacidade absortiva de um epitélio, maior a quantidade de microvilosidades. O que são? São projeções citoplasmáticas em forma de dedos na superfície apical das células epiteliais. Variam em aparência, podem ser mais curtas ou mais longas. Naqueles epitélios com maior capacidade absortiva, essas microvilosidades elas são mais longas. Também o número de microvilosidades está associada com a capacidade absortiva das células. Nos epitélios que transportam líquidos, como no intestino delgado, no intestino grosso e nos túbulos proximais dos rins, tá? Em microscopia óptica se observa uma borda mais acidófila com estriações verticais. Essas estriações mais acidófilas correspondem às microvilosidades. As microvilosidades elas não conseguem ser visualizadas diretamente através da microscopia óptica. Porém, como elas são formadas por um esqueleto de filamentos de actina, como vocês podem ver aqui na imagem ao lado, tá?
Quando nós utilizamos a eosina como corante, esta região ela cora mais intensamente pela eosina devido a essa grande quantidade de filamentos de actina. No intestino, essa região mais acidófila é chamada de borda estriada, e nos túbulos renais, essa região mais acidófila é chamada de borda em escova. Então são observadas algumas variações nas microvilosidades. Elas são mais desenvolvidas no epitélio intestinal. Então elas são mais ordenadas, mais uniformes e em maior quantidade. Tá? Contém um núcleo paralelo de filamentos de actina, então o filamento de actina é o principal componente estrutural da microvilosidade, certo? Sendo que esses filamentos de actina estão unidos entre si e também unidos à membrana plasmática por outras proteínas, o que mantém essa estrutura rígida, não tem movimento, certo? Então, o que vocês devem saber é que o principal componente estrutural da microvilosidade é o filamento de actina, então um componente do citoesqueleto que forma a microvilosidade. Então temos aqui uma trama terminal próximo à membrana apical das células epiteliais com filamentos de actina. Esses filamentos de actina eles se elevam para formar projeções em forma de dedos chamadas de microvilosidades. O que as microvilosidades fazem? Elas aumentam a superfície de contato da porção apical das células epiteliais com o meio externo. Ou seja, aumentam a área de contato de um epitélio com a porção externa, aumentam a capacidade absortiva de um epitélio. Em micrografias eletrônicas, essas microvilosidades elas podem ser percebidas como projeções em forma de dedos, formadas basicamente por filamentos de actina. Na microscopia óptica, então, temos aqui o exemplo do epitélio intestinal corado por HE, onde visualizamos os núcleos das células, aqui, corados pela hematoxilina, e o citoplasma das mesmas células corados pela eosina. Em microscopia óptica, as microvilosidades elas não são visualizadas, porém, quando eu utilizo a eosina como corante, a superfície apical dessas células epiteliais ela fica mais acidófila, como essa linha aqui, ó, mais corada. Estão vendo? Ó? Por quê? Porque aqui eu tenho uma maior quantidade de proteínas, que são os filamentos de actina. A eosina, ela cora mais essa região, portanto, dá uma tonalidade mais avermelhada a essa região, cheia de filamentos de actina correspondentes às microvilosidades. Chamada essa região aqui especificamente de borda estriada, ou seja, visualização indireta dos filamentos de actina. Da mesma forma aqui, né, tem o epitélio de revestimento do intestino delgado. Aqui, ó, os núcleos das células são visualizados corados pela hematoxilina. Abaixo do epitélio eu tenho o tecido conjuntivo. E aqui, ó, a porção apical das células apresenta uma coloração mais acidófila. Microvilosidades em grande quantidade, formação da borda estriada. Podemos ter também os estereocílios. Né? Então, onde podem ser encontrados os estereocílios? Os estereocílios são encontrados em células epiteliais do epidídimo, nas células epiteliais da porção proximal do canal deferente e células sensoriais da orelha. Na verdade, os estereocílios são microvilosidades mais longas e também imóveis. Então, estão associados ao processo de absorção, aumentam a área de contato das células epiteliais com o meio externo. Possuem a mesma estrutura interna das microvilosidades, por isso, às vezes, também são chamadas de estereovilosidades. Ao microscópio óptico, as microvilosidades se assemelham a cerdas de um pincel. São bem longas, os estereocílios são bem longos, e conseguem ser visualizados na microscopia óptica. Então, o que vocês devem saber sobre os estereocílios? Qual é o seu principal componente estrutural formador?
e aonde podem ser encontrados, assim como a sua função. Então aqui temos uma lâmina histológica de epidídimo em maior aumento. O epidídimo é formado internamente por um túbulo todo enrolado, e esse túbulo é formado por células epiteliais cujos núcleos aparecem aqui corados pela hematoxilina. Na porção apical dessas células epiteliais, aqui ó, eu tenho a presença dos estereocílios visualizados na microscopia óptica, bem corados pela eosina. Por quê? Porque são formados por filamentos de actina, bastante longos e fáceis de serem identificados. Também aqui uma lâmina de epidídimo, onde eu tenho as células epiteliais de revestimento que formam um túbulo interno, com a presença dos estereocílios aqui ó, na superfície apical das células, que vocês visualizam aqui no interior do canal do epidídimo, são espermatozoides. E, finalmente, o último tipo de especialização da superfície apical das células epiteliais são os cílios. Os cílios, aqui vistos em microscopia eletrônica, são estruturas móveis capazes de mover líquidos e partículas ao longo de superfícies epiteliais. Então, diferentemente dos estereocílios e das microvilosidades, os cílios eles possuem movimento. Aonde são encontrados os cílios? Os cílios são encontrados no epitélio dos órgãos das vias respiratórias superiores, que vão desde a cavidade nasal até brônquios, e também encontrados na tuba uterina. Estas células elas contêm uma grande quantidade de cílios em fileiras ordenadas. Função desses cílios: nos órgãos das vias respiratórias, os cílios varrem um muco produzido por células caliciformes, juntamente com partículas aprisionadas por esse muco no sentido da orofaringe, onde vai ser deglutido esse muco juntamente com a saliva e posteriormente vai ser eliminado do organismo. Então, basicamente, por entre as células epiteliais de revestimento que possuem cílios, nós temos células secretoras de muco. Esse muco é lançado a todo momento para a superfície epitelial, e esse muco retém partículas estranhas que possam vir a serem inspiradas. Funciona como se fosse um grude. A partícula estranha é retida pelo muco, e o movimento dos cílios transporta esse muco no sentido da orofaringe, aonde esse muco vai ser deglutido juntamente com aquelas partículas estranhas. Isso aí é um sistema de defesa para evitar que essas partículas estranhas cheguem até os pulmões, onde nós temos um epitélio bastante sensível, onde poderia haver um dano maior. Já nas tubas uterinas, os cílios ajudam a transportar o ooácito 2 após a ovulação, certo? Para que haja a fertilização. Então, como vocês veem, os cílios eles têm um papel bastante importante de movimento, certo? Encontrados nesses dois tipos de epitélios. Algumas células epiteliais apresentam um único cílio, aí vocês têm funções especiais, como na rede testicular e células pilosas vestibulares. E aí vocês teriam uma outra função. Ao microscópio óptico, podem ser vistas como estruturas finas e piliformes emanadas da superfície livre das células epiteliais. Aqui, ó, como se fossem pequenos pelinhos. Então, aqui vocês têm o epitélio de revestimento e as células epiteliais com seus núcleos. Na superfície apical das células, visualizo os cílios, fortemente corados pela eosina. Por quê? Porque são formados basicamente por microtúbulos. Quando na microscopia eletrônica esse cílio é cortado longitudinalmente, aqui ó, ele revela um núcleo interno de microtúbulos, certo? Aqui ó, no caso. E no corte transversal revela uma configuração de 9 pares de microtúbulos periféricos e 2 pares de microtúbulos centrais. Muito bem. Os microtúbulos que compõem cada dupla são constituídos de modo que a parede de um microtúbulo, no caso o microtúbulo B,
aqui, ó, seja incompleta e compartilhe uma porção da parede de outro microtúbulo, no caso aqui o microtúbulo A. Microtúbulo A possui 13 protofilamentos de tubulina, que são os constituintes dos microtúbulos, então cada bolinha dessa aqui é uma tubulina, né, dispostos em uma configuração lado a lado, enquanto que o microtúbulo B possui 10 protofilamentos de tubulina dispostos lado a lado. Cada dupla exibe um par de braços que contém uma proteína chamada de dineína, uma proteína motora. Aqui estão os dois bracinhos da dineína, ó, aqui e aqui. Essa dineína, ela utiliza ATP para se mover ao longo da superfície do microtúbulo adjacente. Então essa dineína aqui, ó, ela tem movimento, certo? E é justamente esse movimento da dineína que faz com que o microtúbulo, no caso, ele gire. E a partir desse movimento de giro, né, vocês têm o batimento ciliar, certo? Então é desta forma que ocorre a formação dos cílios. Os braços de dineína ocorrem ao longo do comprimento do microtúbulo A e se estendem para formar pontes temporárias com o microtúbulo B, né, vizinho. Então é dessa forma que ocorre o movimento. Basicamente esse movimento ele não precisa ser entendido por vocês, eu quero que vocês saibam sobre os cílios, aonde eles podem ser encontrados, qual o seu principal componente formador e obviamente qual a sua função. Tá? Então aqui, ó, os 9 pares de microtúbulos periféricos, no caso, os microtúbulos centrais, os braços de dineína. Esses braços, eles quando se movem, eles puxam o par de microtúbulo para dentro e a partir daí o cílio ele consegue ter movimento. Existem alguns cílios com padrão de microtúbulos 9+0. Estão presentes em várias células e são chamados de cílios primários ou monocílios, ou seja, cada célula com apenas um cílio. Alguns estudos recentes sugerem que alguns são móveis e desempenham um papel importante no desenvolvimento embrionário inicial, ao gerar assimetria esquerda-direita entre os órgãos internos. Durante a gastrulação, ocorre uma rotação no sentido horário dos monocílios, que é percebida na superfície ventral do disco bilaminar. Esse movimento gera um fluxo para a esquerda. Esse fluxo é detectado por receptores sensoriais que iniciam mecanismos sinalizadores que diferem daqueles do lado direito do embrião. Quando esses cílios nodais são imóveis ou ausentes, o fluxo nodal não acontece e a disposição ao acaso dos órgãos acontece uma disposição ao acaso dos órgãos internos do corpo. Isso aí é chamado de discinesia ciliar primária ou síndrome dos cílios imóveis, que vai resultar numa situação chamada de citos inversos, quando o coração e os órgãos abdominais apresentam posição invertida. No glomérulo e nas células tubulares dos rins, esses cílios eles são imóveis normalmente e funcionam como mecanorreceptores. Eles detectam o fluxo de líquido através desses, o fluxo de líquido faz que esses se curvem, o que inicia um fluxo de cálcio para dentro das células renais. Então tem uma função bastante importante. Tá? Ciliogênese, então, envolve a replicação do centríolo para a formação dos cílios. Acontece primeiramente a replicação do centríolo. Tá? Esse centríolo origina múltiplos procentríolos. Tá? E sendo um para cada cílio. Os procentríolos crescem e migram para o polo apical das células, onde se transformam em corpúsculos basais. E a partir dos corpúsculos basais é que os cílios se formam. Então aqui uma imagem de microscopia óptica,
mostrando células epiteliais do epitélio das vias respiratórias, aonde eu tenho a presença dos cílios, e essa região mais acidófila aqui corresponde à localização dos corpúsculos basais, justamente da onde nascem os cílios. Com relação às especializações encontradas na superfície apical das células, era isso.